No Evangelho de João, capítulo 4, nós conhecemos essa passagem como a mulher samaritana, ou Jesus com o encontro com a mulher samaritana. E a gente pode acrescentar algo aí. Jesus, a mulher samaritana, Jesus sem os discípulos e Jesus também com os samaritanos. Porque ali tudo está influenciando, tudo está cooperando para um objetivo do Senhor. Então Jesus ele precisava estar só para poder ter um diálogo mais íntimo, porque ele revelou o passado, o presente, a situação de relacionamento pessoal da mulher samaritana. Então houve necessidade dos discípulos se ausentarem, eles foram comprar comida e Jesus estava ali com seu objetivo. E no início nos fala o seguinte, João capítulo 4, o versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então nós vemos que Jesus, pelo fato de que os fariseus estavam agindo contra ele, e naquele momento Jesus preferiu se retirar. O que serve para nós isso, né? Será que é viável permanecer onde estamos e aceitarmos o confronto e também querermos confrontar, discutir, ter a razão, impor para as pessoas, falar que elas estão erradas? Então Jesus ali ele poderia ter ficado, mas ele saiu, não porque tinha medo, não porque não tinha condição ou preparo para poder discutir, conversar, debater ideias, expor o seu ponto de vista. Pelo contrário, ele sempre teve uma palavra poderosa no enfrentamento com relação à acusação, à afronta, os desafios e até as covardias, as armadilhas dos fariseus. Jesus sempre tinha ali uma forma de argumentar, de responder, até questionar eles também, e eles sempre ficavam ali sem chão, porque Jesus é Deus, é o Senhor, ele é a própria vida, é a própria palavra, é a própria verdade, o próprio caminho. Então Jesus ele poderia muito bem ter ficado ali, mas ele se ausentou. Então nós vemos que o Senhor tinha um propósito e ele não permitiu que essa situação com que ele poderia ficar ali com os fariseus, porém ele tinha algo melhor para fazer, vamos pensar assim. Jesus tinha um objetivo a cumprir, que era ter um encontro com uma mulher que não fazia ideia que naquele dia, naquele lugar, naquele momento, um judeu, um homem e o próprio Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, estaria ali tendo um encontro com ela. Então o Senhor faz desta forma. Para nós, igual a mulher samaritana, é só mais um dia. É a rotina, estamos indo ali novamente. Vou me dedicar, eu preciso, e estamos ali. Aí o Senhor vem de encontro e ministra uma palavra viva e poderosa sobre as nossas vidas. Interessante que Jesus, quando está dialogando com a mulher samaritana, nós percebemos que ele revela o passado e o presente dela e ele apresenta algo neste presente momento que está ali com ela no poço de Jacó, que aponta para o futuro, que aponta para a vida eterna. Nós vemos esse texto que o Senhor fala que vai jorrar do interior dela pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos desta forma, não é a água física, porque ela mesma estava ali tirando e na sua rotina e sempre tinha sede, mas Jesus fala que da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Então, porque vai jorrar, vai estar na vida dela, e ali conversando com Jesus, ela entendeu que ele é o Salvador. E aí nós vemos que ela, assim que possível, ela vai até os demais samaritanos
E o testemunho dela, a forma dela expor, a espontaneidade, a alegria dela, a vida de Cristo que esteve sobre ela, no coração dela, ela conseguiu expor isso, transmitir de uma forma muito objetiva e já imediata, ela não precisou preparar nada. A porção do Senhor na vida dela foi o preparo que ela precisava para alcançar o coração daqueles samaritanos. E, no entanto, que eles sentem alegria, eles recebem aquela palavra daquela mulher, e aí eles querem depois ali ir ter com Jesus, né? Querem se aproximar, depois eles até falam que eles agora querem estar diretamente com o Senhor, em outras palavras, né? Não somente através da mulher samaritana, mas foi o primeiro contato, né? Foi uma forma de Jesus alcançar também terceiros, foi primeiramente alcançando a vida daquela mulher. Então a mulher samaritana, e até mesmo ali onde ela, em Samaria mesmo, ela não era bem vista por causa da situação de ter os outros maridos. Jesus falou, teve 5 maridos, o que está com você não é teu. Então tem toda ali uma situação difícil para aquela mulher, e até o horário que ela foi tirar água do poço, não tinha mais ninguém ali, é um momento que então estava só ela, mas tudo cooperou para que Jesus pudesse ter um diálogo com ela, uma intimidade, uma tranquilidade, um acesso, né, que ela pudesse também abrir o coração para o Senhor, pudesse ali conversar com ele, porque se os discípulos estivessem com Jesus, haveria um impedimento. Se os samaritanos estivessem com ela ou alguma amiga, teria um impedimento. Então, um momento que nós vemos que é necessário não ter mais ninguém, só nós e o Senhor. E talvez você esteja pensando sobre isso, né? Eu não tenho ninguém, não vejo ninguém, quem vai me ajudar? Não consigo entender, que não consigo encontrar alguém, alguma forma que alguma pessoa que eu conheça possa realmente suprir, possa ajudar da forma que eu estou realmente precisando neste momento. E ali nós vemos essa passagem João 4, que foi um momento único para aquela mulher. Foi um momento em que Jesus, ninguém estava atrapalhando, a mulher também não tinha ninguém atrapalhando ela, tirando a sua atenção, e a atenção dela estava para Jesus, e a atenção de Jesus estava para ela. Então, a gente vê isso acontecendo também em nossas vidas. Jesus, ele... E interessante que nesse texto fala que e Jesus foi então para Galileia, saiu da Judéia e foi para Galileia, e era necessário ele passar por Samaria. Mas esse necessário, de primeiro momento, a gente pensa, porque era o caminho. Mas muitos judeus, a maioria na verdade, pelo fato, e diz a Bíblia também, historicamente sabemos disso, pelo fato dos samaritanos não terem um bom relacionamento com os judeus, o normal, o que sempre, quase 100% das vezes acontecia, que os judeus davam uma volta. Eles iam, né, pelas beiras, distante ali da cidade de Samaria, e qualquer vilarejo que poderia ter ali dentro, né, de Samaria, mas eles iam pela encosta, né, uma forma distante dali, para não ter um encontro com algum samaritano. Então, se ia da Judéia para Galileia, se fazia um percurso maior, né, longo, distante. Jesus fez o percurso, vamos dizer ali, uma linha reta praticamente, vamos entender assim. Foi menos tempo de distância, uma distância menor, e era necessário que ele passasse. Esse necessário, eu entendo que era necessário ele passar por Samaria, porque era necessário ele ter um encontro com uma mulher samaritana. É isso que eu entendo. Então o Senhor, ele tem a forma dele agir. Ele poderia, para evitar transtorno, assim como ele, já no início desse capítulo, fala que Jesus saiu dali porque os fariseus estavam ouvindo a respeito da quantidade de pessoas que
os discípulos de Jesus estavam batizando, mas Jesus era o líder. Tanto que, conforme Jesus estava batizando ali, mais discípulos ainda do que João. Ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus saiu dali para evitar um atrito com os fariseus. Só que eles eram judeus, menos mal. Agora Jesus, ele não evita um atrito com os samaritanos. Por quê? Porque era necessário ele passar por Samaria, porque era necessário, o objetivo do propósito do Senhor era encontrar aquela mulher ali, naquele dia, naquele lugar, naquele estado, e somente os dois. Olha a riqueza desse texto. E não só resumirmos, Jesus tinha que passar por Samaria para chegar na Galileia, e Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus ministrou uma palavra na vida dela, revelou a situação pessoal íntima dela, e ela creu que ele é o Messias, e ela saiu feliz e alcançou outros samaritanos, e por sua vez eles também tiveram encontro com o Senhor. Depois os discípulos voltaram, e no entanto que Jesus fala, olha, né, resumindo, vocês foram para a cidade buscar comida, mas a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então o Senhor, o que ele queria fazer naquele momento era dar água viva para aquela mulher. Então não cita o nome, é uma mulher, é samaritana, né, mas ele cita é Jesus, é o rei dos judeus, leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso. Então, o que vamos dizer para a sociedade? O que falta para mulher tem de sobra em Jesus. E é essa visão, é esse entendimento que nós temos que ter, né? Como o profeta Jeremias, no passo de uma criança, um menino, né? Quando o Senhor chamou ele, e Deus fala, não diga isso, né? No passo de um menino. O Senhor tinha algo para fazer na vida dele, através da vida dele, e assim fez. E nós vemos também Moisés, foi chamado para libertar o povo, e ele justificou para Deus, né? Mas eu não sei falar direito, né? Aí Deus vai levantar Arão para estar ali com ele e estar ajudando. Então, o Senhor nos ensina também nesse texto que não é a nossa condição, ou a nossa pouca condição, ou a nossa limitação, a nossa pouca bagagem, pouca experiência, pouco estudo, pouca condição financeira, pouca saúde, pouca eloquência, não é nada disso que limita o agir do Senhor em nossas vidas. Guarda muito bem isso, porque ela era mulher, samaritana e uma vida complicada pelos seus muitos relacionamentos com diversos homens. E o que estava com ela, não. Eles não estavam também de uma forma que deveria estar. Jesus fala, e até esse não é teu, né? Então, vemos toda a dificuldade dessa mulher, e Jesus, em momento algum, ele deixa isso pesar de forma negativa. Jesus, ele não traz a situação para humilhá-la, constrangê-la, deixar ela mais para baixo ainda, né? Porque a própria sociedade já fazia isso, né? Isso as pessoas fazem, não Jesus. Então, toda aquela situação difícil da mulher, Jesus, ele foi se apresentando a ela e mostrando para ela que aquilo não era nada, não era um impedimento para ela ter um encontro com o Mestre. Você não tem impedimento para ter encontro com Jesus, a não ser que você não queira. Então você não tem impedimento para ouvir as palavras de Jesus, a não ser que você não queira. Você não tem impedimento para que Deus te use para abençoar outras pessoas, a não ser que você não queira. Você não tem impedimento para receber palavra de vida eterna, água trazida pelo Senhor, para que você possa receber essa porção sobre a sua vida, a não ser que você não queira. Então a gente vem aprendendo com esse texto, e aqui nós vemos a continuidade desta palavra.
a mulher indaga Jesus, né? Mas você é judeu. E Jesus acreditava ali, mas eu tô aqui. Eu sou o Senhor. Eu quero te dar água viva. Né? E ela fala para Jesus, mas como você vai me dar uma água? Né? Isso é muito interessante. Porque diz aqui o versículo 11. Senhor, tu não tens com que tirar essa água do poço. Ele é fundo. E ali o poço tinha uns 30 metros. Onde, pois, tem a água viva? Olha, ela não estava compreendendo. Assim como Nicodemos, né? Entendido da lei e tudo. Fariseu também, né? Conhecedor da palavra do Senhor. Mas quando Jesus fala para ele, ó, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos não sabia o que estava acontecendo. Da mesma forma que a mulher samaritana, né? Jesus então explica para ela, né? Interessante que uma pergunta dela já estava trazendo a própria resposta, né? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Acredito que Jesus estava ali. Sim, eu sou, né? Bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o gado. Aí Jesus vem no versículo 13. Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, é uma água viva que sacia a necessidade espiritual, que sacia para toda a eternidade. Não tem fim. Por isso que ele fala, né? Nunca terá sede. Porque quando a água acaba, a gente tem sede. Quando a gente toma um pouco de água, depois ela some. E a gente tem sede novamente. Mas ali o Senhor diz para ela, essa água que eu vou dar, você não mais terá sede. Por quê? A água que eu lhe der fará uma fonte de água que jorre, né, o salte para a vida eterna. E é interessante que mesmo ela não entendendo exatamente como seria essa água, ela recebeu, ela percebeu que Jesus estava realmente entregando algo para ela. Ele estava disposto a entregar algo para ela, mesmo sendo mulher, sendo samaritana, estando com a situação conjugal difícil. E Jesus estava no território inimigo. Jesus estava num lugar onde a qualquer momento podia chegar alguns samaritanos, poderia ter complicação, basta ser judeu, já tem problema. Estava sozinho com uma mulher samaritana, uma mulher com uma vida difícil para eles, né? Uma mulher que eles não tinham bons olhos para a situação que aquela mulher estava enfrentando. E mais Jesus vai ali e mostra para ela que nada era impedimento, bastava ela querer. E ela quis. O versículo 15 aqui diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Olha que coisa maravilhosa. Dá-me, Senhor, dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Uma vida desgastante, né? Se preocupar se alguém ia ver, se alguém ia encontrar com ela, se ela estaria sozinha ali no poço. E talvez até para carregar, né? Era mais difícil. Se ela tivesse uma vida mais tranquila na sociedade ali dos samaritanos, ela poderia ir com alguma amiga, né? Alguém poderia auxiliar, ir com o próprio marido, né? E teria mais facilidade de carregar, transportar a água. E ó a dificuldade, ela ia também um horário que acredito que era um horário mais quente também, né? Então, toda a dificuldade. Aí quando ela soube, tem água viva, tem uma água que eu não vou mais ter sede. E mesmo assim, ela não estava entendendo muito bem, porque ela ainda traz essa questão, né? Aí eu não venho aqui mais tirar desta água. Não tem a ver com aquela água ali. É uma água totalmente diferente. E é onde Jesus ele começa a entrar mais na intimidade dela, né? Que ele fala, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus estava ali dando uma deixa.
né? Jesus estava ali iniciando um processo de tratamento até psicológico, né? Jesus estava ali ministrando na vida dela e ela fala, diz assim, a mulher respondeu, não tenho marido. Tudo que Jesus queria ouvir, né? Ele já sabia, mas ele queria ouvir. E Jesus fala, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só que tremendo, né? Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela começa a notar algo mais diferente ainda em Jesus. Algo mais poderoso. Né? Algo que não teria como alguém ter falado para ele. Ele veio distante. Ela nem conhecia ele. Aí que está o detalhe, né? E ele também não teria como saber de antemão da vida daquela mulher. É judeu, tá lá na Judeia, ela é samaritana, tá ali perto de Sicar. Interessante, né? E Jesus fala para ela fala para Jesus, né? Tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Uma pergunta muito importante, que serve para os nossos dias. Eu vou adorar onde, né? Tem que ser no templo, tem que ser na igreja, né? Tem que ser no domingo, tem que ser no momento do louvor, né? Então a gente acaba tendo ali no nosso dia a dia dificuldade de entender, e Jesus traz essa resposta. Onde adorar, né? E aí disse-lhe Jesus, versículo 21 de João 4, mulher, interessante que em nenhum momento ele fala o nome dela. Em nenhum momento a Bíblia apresenta o nome dela. Em nenhum momento ela mesma fala o seu nome, porque isso não tem implicância nenhuma. Isso não tem serventia nenhuma. O importante é que ela era uma pessoa que precisava de Jesus e Jesus estava ali para suprir a sua maior necessidade, entrar com salvação, com cura. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, que era ali o Gerezim que eles adoravam, os samaritanos, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha que interessante, nem em Jerusalém. E os judeus sempre que estavam longe, até os que estavam longe, né, eles subiam para Jerusalém, então tinha aquele ritual, né, aquela cultura, aquela mentalidade, aquele pensamento que tem que ser em Jerusalém, tem que ser ali em Jerusalém. Se não for em Jerusalém, não é válido para Deus receber a minha adoração. Eu tenho que conseguir ir hoje, eu não vou faltar. Hoje eu vou em Jerusalém. É interessante isso, né? Porque os samaritanos e os judeus vêm desde a época da separação dos reinos, né, das tribos. Então 12 tribos, duas, Judá e Benjamim, ficaram a parte do sul, e as 10 conhecidas de Israel ficaram do norte. Então passou a ser ali a descendência deles, os samaritanos. Então eles tinham a adoração em um local, Gerizim, e os judeus tinham um local em Jerusalém. E aí o Senhor entra com uma novidade, né? Jesus fala assim, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus ali enfatiza que ele tem o caminho certo para ela, né? Ela está ainda perdida. Ela está fazendo algo, mas ainda não é do jeito que o Senhor requer. E agora, diz o Senhor, mas a hora vem. E é agora. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram.
Então o Senhor, ele fala da importância da adoração verdadeira. Ele já não mais enfatiza um lugar, mas ele enfatiza a forma, como é apresentado essa adoração. E ela não necessariamente implica, né, ou envolve música, louvor, cântico, instrumento, mas o Senhor fala de verdadeira adoração, porque aqui vem do coração, aqui realmente você tem o Senhor como seu Deus, digno de ser adorado, de ser engrandecido e glorificado. E aí nós vamos e adoramos. Onde estivermos, ali podemos adorar o Senhor. Podemos, nesse momento você pode adorar o Senhor. Daqui a pouco você pode adorar o Senhor. Não precisa esperar chegar domingo para adorar o Senhor, uma festividade para adorar o Senhor, o sábado para adorar o Senhor. É adorar o Senhor. Deus quer ser adorado. E nós somos habitação, templo do Espírito Santo. Então não temos um lugar específico em que nós enfatizamos ali eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade. É isso que nós temos que pensar. Eu vou adorar o Senhor em espírito e verdade. Coloca isso no teu coração. Traga isso para o seu entendimento. E quando você estiver lá na igreja ou no salão, né? Igreja somos todos nós, né? Membros do corpo de Cristo juntos somos a igreja. Até isso, né? Por hábito a gente fala, é uma força de expressão, uma identificação também, né? Uma forma de facilitarmos alguns assuntos. Mas quando estivermos lá no culto, vamos adorar o Senhor? Vamos também. Com ou sem energia elétrica, com ou sem instrumentos. Então vamos adorar o Senhor. E quando nós estivermos lá, vamos adorar ao Senhor. Porque, diz Jesus, a hora é agora. O momento é agora. E que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E Deus busca esses. Então Deus está te buscando dessa forma. Deus está te procurando dessa forma. Que você seja encontrado pelo Senhor como um adorador. Como uma adoradora. E não alguém que depende de um músico, depende de uma letra, depende de um louvor impactante, de um louvor que aquela letra envolve a igreja. O Senhor quer adoração. O Senhor quer verdadeiros adoradores. E é isso que o Senhor está dizendo ali. E é interessante que a mulher ela começa a se envolver, ela começa a ter esse entendimento, essa compreensão de quem está ali na frente dela. Agora ela começa, tu és o profeta, vejo que tu és profeta. Agora diz a mulher para Jesus, depois que ele fala sobre a verdadeira adoração. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora entra um detalhe. E aí Jesus fala, eu sou. Eu que falo com você. Ele está se apresentando. Eu sou o Messias, você está com o Messias. Você ainda não entendeu a importância de estar aqui. Você ainda não percebeu a riqueza deste momento, de você estar com o próprio Cristo. Você está com o Messias, você está na presença do Deus vivo. E nós somos da mesma forma, irmãos. Nós muitas vezes agimos na presença do Senhor como que se a gente estivesse dizendo a mesma forma, ou lidando com o Senhor da mesma forma que a mulher estava lidando. Quando ela fala, olha, eu sei que o Messias, ele virá e vai anunciar tudo isso. Mas Jesus está dizendo, não fique esperando o Messias não, o Messias já está aqui. E às vezes nós ficamos esperando Deus vir com aquele poder, esperando Deus vir através de um pregador de fora, esperando Deus vir através de uma adoração de um cantor profissional. Nós estamos esperando. Não, irmãos, não espera. Jesus está dizendo, eu estou aqui agora. Deus está dizendo para nós, eu estou aqui agora. Olha, eu estou aqui. Valorize esse momento. Recebe a palavra, recebe a água viva. A mulher começa a entender. E é interessante que aí o próximo versículo diz assim, e nisto vieram os seus discípulos e maravilhares que estava falando com a mulher.
né? Mas, ó, todavia, nenhum lhe perguntou por que está falando com ela, né? Então os discípulos chegaram ali e ficaram surpresos. Jesus está aqui, só ele e a mulher. Ele é uma mulher samaritana, ele e essa mulher. Mas aí nem se atreveram a falar nada. Acredito que eles perceberam o clima, né? Algo estava acontecendo, algo sobrenatural estava acontecendo, porque a mulher estava recebendo a água viva do Senhor. E aí o próximo versículo diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse para aqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aí ela sai da presença do Senhor ali, já com alegria, com uma expressão de quem, olha, eu tenho que passar isso adiante. Interessante que ela deixa o cântaro. Ela nem dá mais continuidade naquilo que ela foi para fazer. Jesus muda a rotina. Jesus mudou ali a ação daquela mulher. Ela foi para buscar água. Ela sempre levava o cântaro embora com água. Aí naquele momento diz a palavra, ela deixou o cântaro. Ela não carregou com ela aquela água física ilimitada. Ela recebeu água viva, como o Senhor estava falando para ela. E ela deixou o cântaro físico e foi levar água espiritual. Olha que riqueza aqui. Ela não se importou com o cântaro. Ela deixou ali. Essa água, deixa. O mais importante é essa água aqui, que o Messias me entrega agora. E ela saiu correndo para levar essa água. Olha na sua conta. Voltando aqui, meu diretor entrou na sala. E aí a mulher ela vai então e leva água viva para os samaritanos. E eles percebem que tem algo diferente na vida daquela mulher. Talvez todo dia, né, ou talvez alguns dias, eles observavam a mulher, novamente vem a mulher com o seu cântaro com água. Mas naquele momento eles viram que ela estava eufórica, necessitada de passar adiante aquilo que ela tinha recebido do Senhor. Essa é outra riqueza de ensinamento. Passar para quem precisa aquilo que nós recebemos do Senhor quando estávamos precisando. Não fica só para você o que Deus te deu. Não fica só na sua vida o que o Senhor entregou para você. Passa adiante. Procura fazer isso. Tenha esse desejo. E aí naquele momento, ao mesmo instante que eles viam que ela vinha sem o cântaro, que era normal, ela vinha com o cântaro. Ou ela foi buscar água e veio sem o cântaro, aconteceu. E ela está eufórica, ela está falando de alguém e despertou interesse neles. Porque diz aqui a palavra, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela os convenceu muito rápido. Ela foi objetiva, direta, sem rodeio, sem floreio, sem espiritualidade, do nosso entendimento, né? A gente acha que espiritualidade é de um jeito e Deus faz algo tão espiritual de uma outra forma. E ela recebeu do Senhor e ela foi passar adiante. E aí diz o versículo 31, e os discípulos do Senhor falaram para ele, mestre, come. Eles foram buscar comida, né, na cidade. E aí Jesus fala para eles, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Olha que tremendo. Os discípulos estavam caminhando com Jesus e eles ainda não conheciam desta comida. E aí os discípulos entenderam também, e aí eles perguntaram para Jesus, né? Ué, alguém trouxe comida? Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, o que saciava Jesus, o que alimentava Jesus ali naquele momento,
E olha que ele deu uma caminhada. Ele caminhou, foi uma caminhada longa. E Jesus ali não quis nem saber da comida que os discípulos foram buscar. Ele estava se alegrando, entregando água viva para aquela mulher, e aquilo para o Senhor já era alimento, porque para ele o que importava era fazer a vontade, realizar a obra de Deus. E essa era a obra de Deus, alcançar aquela mulher samaritana. A sociedade não valoriza, os maridos não valorizaram, né? Acredito eu. Os samaritanos também não valorizavam muito, não. Mas Jesus valorizou. Jesus deu mais importância em entregar água para ela, água viva, do que ele se alimentar do seu físico. Como homem ele precisava também. Mas ele fala para os discípulos, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Essa é a comida. Esse é o combustível, né? Esse é o alimento. E é isso que eu quero. Aí o versículo 35 diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, não é para esperar esse tempo todo. O momento é agora, tem que fazer agora. E o que ceifa recebe galardão. E o que junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijam. Então Jesus explicando para eles. Cada um faz a sua parte, mas não deixe de fazer a obra e a vontade de Deus. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa, um ajudando o outro. Tem gente que só fazer uma coisa, né? E não quer que o outro faça a outra coisa. Mas tem a função dos dois. Eu vos enviei a ceifar onde não vos trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha Jesus mostrando a comunhão, o entrosamento, o relacionamento. E muitos dos samaritanos, agora aqui, que maravilhoso. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Foi pelo que a mulher falou, não pelo que Jesus disse. Foi pelo que a mulher falou, mediante ao que ela recebeu de Jesus. Foi o que ela testificou, a forma que ela falou e o que ela falou. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Samaritanos que até aquele momento o pensamento era: não quero ver um judeu sequer por aqui. Espero que os judeus passem distantes de Samaria. Espero que não venha nenhum judeu para cá hoje. Aí Jesus vai ali e quebra esse tabu, né? Essa questão racial, cultural, tradicional, que seja, problema de religião. E Jesus estava ali para saciar a sede. E ele saciou da mulher e dos samaritanos. Então eles creram, muitos ali creram. Foram muitos, mediante o testemunho dela, ao que ela falou, o que ela testificou, a forma que ela se expressou. E aí diz o versículo 40, indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Jesus ainda deu mais atenção porque eles quiseram. Esse é o detalhe. Jesus ali depois de conversar e abençoar a mulher samaritana, se os samaritanos, mesmo recebendo a palavra, vendo a forma que a mulher samaritana estava se apresentando, se eles não dessem atenção, nada ia acontecer. Mas eles foram até Jesus e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Porque muitos, depois que a mulher foi falar com eles, foram falar com Jesus, pediram para ele ficar ali e Jesus ficou 2 dias. E nisso, da mesma forma que a mulher alcançou muitos samaritanos, esses muitos samaritanos, por pedir para Jesus ficar ali, eles multiplicaram também a bênção. E aí outros, muitos creram nele. Olha que tremendo. Então a mulher foi evangelista, foi fazer missão, os samaritanos
também automaticamente fizeram a sua missão, a sua parte, foram evangelistas também, deram uma condição ali para que Jesus pudesse ficar